Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um Seguro BO, que diretamente do E13, Bexiga, coração de São Paulo. E se liga só quem é o nosso convidado de hoje. Ele é professor, palestrante e pesquisador, um expoente do movimento negro. Criou em 2009 um blog vinculado à revista Carta Capital e na internet ficou conhecido por expor e combater o racismo, mitos da democracia racial e o massacre da juventude negra. É historiador formado pela PUC de São Paulo e mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Virada Sustentável em 2014 e os prêmios do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e o Benedito Galvão em 2015. E aí, segura o BO? Salve, salve! Salve! Douglas Belchior. Firmeza? Satisfação, meu mano. É toda minha. Muito bom ter você aqui com a gente. E é o seguinte, primeiro, saúde. Aí, nós. A nossa. Cerveja boa essa aqui, hein, gente? Nem falo. Pra segurar o BO tem que ser assim, né, mano? Tem que ser. Me fala uma parada, Douglas. É óbvio que ainda existe racismo no Brasil. Mas na sua opinião, qual é a solução pra isso? Se existe. Tem solução pro racismo e qual é? Rapaz, a solução para o racismo é a solução para parte, talvez para grande parte dos problemas do mundo. O racismo não é um problema só no Brasil, né? O racismo, ele não é só uma ideologia, não é só uma questão de gosto, de você gostar ou não de alguém pela tua origem, né? O racismo é uma estrutura de poder, ele é um pensamento que está coordenado a partir e para uma estrutura ou para a manutenção de uma estrutura de poder que se organiza de diferentes maneiras em vários lugares do mundo. No caso da América Latina, os brancos europeus destruíram tudo. O povo que já havia aqui, a população originária, que a gente passou a chamar de população indígena, e depois escravizando a população africana e todos os seus descendentes por quase 400 anos, cara. Então a história do Brasil, B.O., a história do Brasil é um grande BO. Pode crer. É um BO a ser discutido. E difícil de segurar, né? Cara, é um BO difícil de segurar. É um jeito de enfrentar o racismo, seria reconstruir a sociedade. Seria reconstruir a sociedade nas suas bases mais profundas, sem nenhuma dúvida. E quando foi que você descobriu, quando foi que você percebeu, o que foi que te atingiu a ponto de notar que essa luta racial também era uma luta sua? Olha, eu sou de uma família mista, né? Toda mista, assim, lá eu imagino que bem lá de trás, né? Minha mãe negra, meu pai branco. Ambos filhos de pais e mães, né? Também brancos e negros, com mistura indígena. Então, eu não tive uma educação de dentro de casa politicamente engajada na luta racial. É no cursinho popular, já no movimento estudantil, que eu percebo que a luta por um mundo diferente, por igualdade e justiça, passa, no caso brasileiro, necessariamente por outros dois desafios, que não é só aquela luta de buscar justiça e acabar com os muito ricos e para que isso construa uma sociedade melhor. Que o problema não é só econômico. No caso brasileiro existe um problema racial e um problema do patriarcado que é fundamental. Você não consegue explicar o Brasil, enfrentar os problemas do Brasil sem enfrentar o classismo, né, a diferença de classe, a questão de gênero relacionada ao patriarcado histórico, né, a opressão dos homens em relação às mulheres e, como pano de fundo, também a questão racial. O Brasil é um problema a partir da hegemonia branca e da opressão em relação aos negros. Cara, você falando isso, eu me lembrei agora de um dia, estava eu e o DJ Kevin, a gente foi tocar no Rio de Janeiro e chegamos no desembarque, encontramos o Catra, embarcando para São Paulo. Aí a gente parou para trocar ideia com o Catra e o empresário do Catra estava mais à frente assim, mexendo no celular, e nós três ali, chegou uma mulher e perguntou para o empresário do Catra, falou: "Essa é a fila do Smiles Diamante?" Uma senhora bem enjoada assim. "Essa é a fila do Smiles Branca. Isso é uma fila do Smiles Diamante?" Pergunta retórica. Aí o empresário do Catra falou: "Sim, a fila do Smiles Diamante." Aí ela perguntou: "E eles também estão?" Aí ele olhou pra trás, viu que éramos nós três e falou assim: "Senhora, ele é o Mr. Catra." Eu aposto que daquela hora pra frente ela continuou sem saber quem era o Catra, mas quando ela viu que ele era um Mister e alguém assim, e um negro ali e tal, cheio de corrente de ouro, ela foi pra trás de nós na fila sem querer reivindicar a nossa colocação na fila.
Então, quer dizer, quando um negro também consegue uma posição melhor na sociedade, é óbvio que isso incomoda. Mas esse tipo de situação deixa claro que a questão, além de racial, é mesmo de classismo, né? Bom, primeiro, sobre essa experiência sua no aeroporto. Ela desnuda, inclusive a gente tem vivido muito isso nos últimos anos, o fato de negras e negros terem ocupado nos últimos anos espaços que nunca foram ocupados por negros, gera um estranhamento daqueles que sempre perceberam como natural o lugar do negro, como embaixo do viaduto, na calçada, correndo da polícia, ocupando o presídio, né? Ainda hoje é estranho um negro médico, um negro dentista, um negro gerente do banco, um negro num carrão importado. Isso ainda é estranho porque historicamente a nossa imagem negra está relacionada à pobreza. Eu acho que a nossa tarefa é cada vez mais gerar esse estranhamento e reeducar a sociedade brasileira de que sim, todos os lugares são de todos os seres humanos. Pode crer. Não de um ou de outro por conta da sua origem racial, né? Ô Douglas, me fala uma parada, você acha que a gente vai ter aqui no Brasil um movimento negro, teremos um dia no Brasil um movimento negro tão impactante quanto o americano ou alguns outros ao redor do mundo? O movimento negro norte-americano e a história da construção do que é os Estados Unidos é muito diferente do que é no Brasil. As suas origens são diferentes. E logo o desenvolvimento dos dois grupos é muito diferente. Nós estamos vivendo coisas aqui que eles viveram lá 40 anos atrás, do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, da ocupação dos espaços, das políticas de ação afirmativa, toda a polêmica que a gente tem sobre cotas raciais no Brasil. Eu acho que o movimento negro brasileiro é muito poderoso, é muito rico, é muito efetivo, muito de enfrentamento. Mas como a gente conhece pouco e como isso foi pouco romantizado, pouco registrado, como essa história é pouco contada, parece que a gente é menos do que os outros. Mas nós não somos menos do que ninguém. A gente se conheceu em Brasília. Estávamos viajando por uma comissão dos direitos humanos. Lembra disso? Lembro. Eu queria que você me falasse... Nós pegamos um avião juntos. Pegamos um avião juntos e não nos conhecíamos. Aí, mas só que é o seguinte, eu vou falar isso aqui. Entrei no avião... Aí, não, primeiro ainda lá na... Lá vem, hein? Ó, primeiro ainda lá no saguão. No saguão. Aí eu vi que tinha um cara preto, de bombeta. Pô, parecido comigo, já estranhei. Porque tinha poucos. Aí beleza, aí chegou no avião, o cara tava lá. Falei, estranhei de novo. Estranho, né? Então acho que tava só nós dois de preto no avião. E aí depois a gente se encontra lá na fita, já lá você no Congresso. Que tava lá no avião, foi junto isso. comigo, é um prazer, Max B.O. Foi desse jeito. Ô Douglas, então me fala isso, cara, a gente foi lá representar uma comissão de direitos humanos. Foi. Eu queria que você me falasse aonde é que a nossa política racial, social, a política de afirmação do negro se esbarra nessa questão dos direitos humanos. E queria que você falasse também para quem não sabe o que é bom as pessoas saberem o que é, mas é importante que a gente tente diminuir e zerar isso, que é o genocídio da população negra. Então eu queria que você falasse sobre essa relação da política racial e os direitos humanos. Para a população negra, velho, nunca foram garantidos nem direitos e nem a sua condição de humanos. Porque o racismo, no limite, B.O., é a negação da humanidade do sujeito alvo do racismo. Inclusive, uma das justificativas, inclusive religiosas, para a escravidão em toda a América, era de que os negros não tinham alma, eles não eram pessoas, não eram gente. Direitos humanos é uma coisa muito nova e muito deturpada, porque o direito ao posto de saúde perto da tua casa, ter remédio no hospital quando você precisa, o seu direito ao emprego digno, ao teu IPI na fábrica, ao capacete, à luva, isso tudo são direitos humanos. Direitos humanos são todos os direitos de todas as pessoas. São os direitos dos humanos. De todos os seres humanos. Acontece que no Brasil há uma educação massificada, principalmente através da televisão, desses programas aí nojentos, policialescos, sabe, da Atena, desse tipo de coisa, que educa a população de que direitos humanos é direito para vagabundo, para criminoso, para ladrão, para bandido. E aí a população se volta contra os direitos humanos. Ah, lá vai os direitos humanos defender esse marginal. Quando na verdade é um tiro no nosso próprio pé. Nós temos que defender direitos humanos. A gente não é a favor da tortura em nenhuma situação. Se o garoto comete um crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Ninguém passa a mão na cabeça, existe lei para isso. É isso que faz o grafiteiro ser vândalo no Capão Redondo e ser artista plástico na Avenida Paulista. Não tem nenhuma dúvida. Douglas, sem palavras, muito bom estar aqui contigo.
Para terminar, eu queria fazer um bate-volta do Seguro BO para o Douglas Belchior. Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, um sonho. Um sonho, uma sociedade em que eu possa criar meus filhos sem preocupação, com educação decente, igualdade, justiça. Eu dedico a minha vida a isso, não por mim, pelos meus filhos, pelos filhos dos meus amigos, por aqueles que virão e para um mundo melhor no futuro. E seus filhos são? Tudo. Um livro. Caminhos da Liberdade, Word Fest. Sua quebrada. Zona Leste de São Paulo é tudo, é nóis. Uma boa luta ou uma boa briga? Uma boa luta pela vida toda, para as quais eu compro todas as brigas que precisar. Uma cor? Vermelho. Vermelho sangue, vermelho luta, vermelho do Espírito Santo, vermelho do comunismo, do socialismo. Obrigado. Valeu. É nóis, Seguro BO com Douglas Belchior. Valeu.